Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Eu desejo a todos aqui um abençoado 2025, repleto de saúde, de paz e sabedoria, né? Para que possamos fazer escolhas acertadas, né? Então, um ano super abençoado para todos vocês. O nosso tema da tarde de hoje é burilando emoções. Então, nós vamos fazer também algumas reflexões a respeito do assunto, né? E eu gostaria de apresentar para vocês esse livro aqui, chamado Renovando Atitudes. Por quê? Porque este livro contém muita coisa a respeito desse assunto que nós vamos tratar hoje. Esse livro, Renovando Atitudes, é ditado pelo espírito de Hamed, e o autor é o Francisco do Espírito Santo Neto, tá? É um livro muito bom para nós fazermos muitas reflexões, né? O nome já está falando, Renovando Atitudes. É o que mais a gente precisa, né? Bom, então, esse tema que cabe a todos nós, em primeiro lugar a mim, né? Quantas e quantas vezes nós já afirmamos que alguém nos tirou do sério? Vocês já ouviram essa expressão, por acaso? Que alguém nos tirou do sério? Pois é, sempre que nos permitimos o desequilíbrio, que elevamos muito o tom de voz, que nos exasperamos com alguém, nos exaltamos, nós costumamos fazer o quê? Colocar a culpa no outro, não é assim? Sempre que a gente perde o nosso autocontrole, a gente se desculpa dizendo que a culpa é do outro. Então, depois de um momento de intemperança, né, e de uma discussão acalorada, nós costumamos alegar que somente ocorreu isso porque fulano ou ciclano nos fez perder a paciência. E ainda completamos, afinal, não somos de ferro, não é assim? Essas expressões são bem conhecidas, né, de todos nós. Não temos sangue de barata. Também. Então, nós justificamos sempre as nossas emoções descontroladas, culpando uma terceira pessoa. Será que isso seria correto? Será que nós teríamos razão de colocar a culpa no fulano ou no ciclano, sempre numa terceira pessoa, como forma de nos isentarmos, né, de qualquer responsabilidade? Então, será que nós somos vítimas do comportamento alheio para conosco? Na verdade, cabe-nos lidar com as consequências dos nossos atos. E a simples afirmação de que alguém seja capaz de nos tirar do sério ou nos fazer perder a paciência, então é mera desculpa para nos isentarmos de qualquer responsabilidade pelo nosso mau comportamento, pelo desequilíbrio das nossas próprias emoções. Agora, é certo também que muitas pessoas são de difícil lida, a gente sabe disso. Muitas pessoas são de difícil lida, o que exige muito esforço nosso para uma boa convivência, né? Porém, não são essas pessoas de difícil lida que nos desnorteiam, que nos desorientam. Não são, não, sabe? Somos nós mesmos, né? Essas pessoas podem armar situações difíceis para nós, podem criar dificuldades, constrangimentos,
Mas, na verdade, não são elas que nos desorientam. Mas seremos nós que demonstraremos na ação ou na reação se temos ou não uma estrutura emocional para bem administrarmos o que nos alcança. Dessa maneira, muito mais apropriado seria declararmos que o familiar, o colega, o funcionário que trabalha conosco, cria situações que nos incomodam em demasia e temos dificuldades para suportá-las devidamente. Ou podemos admitir que Beltrano gera complicações que nos atingem de tal forma que não temos equilíbrio suficiente para enfrentá-los. Quando nós agimos assim, estaremos demonstrando plena consciência da responsabilidade que nos cabe em aprimorar as nossas emoções. E esse aprimoramento das nossas emoções é urgente, minha gente. Esse aprimoramento é urgente, porque nós sabemos que nós estamos vivendo numa fase de intensa, transição planetária. Então nós estamos vivendo, a humanidade toda está vivendo uma fase de intensa transição planetária. Estamos vendo a separação do joio e do trigo, não é verdade? Então, se nós quisermos habitar um mundo melhor, se nós quisermos habitar o prometido mundo de regeneração, nós temos que fazer essa reforma íntima, não é? Com urgência, porque nós já estamos caminhando para a fase final dessa transição, né? Bom, mas quando dizemos que o problema está no outro, pode até acontecer da pessoa se afastar da nossa convivência, ou nós mesmos podemos providenciar que isso aconteça. Nos distanciamos de tal pessoa. Porém, todos sabemos que a vida é dinâmica. Nós somos bilhões sobre a face da Terra e precisamos aprender a viver em sociedade. Isso nos diz que devemos conviver com muitas pessoas. Então, o que vai acontecer? Será bem provável que logo mais adiante, alguém substitua aquele que se foi registrando idêntico comportamento, né? Porque somos bilhões na face da Terra, né? Então o problema voltará a se apresentar, porque a limitação não está no outro, mas em nós, que precisamos amadurecer emocionalmente. Essas pessoas somente nos demonstram que temos dificuldade em lidar com certas atitudes e que temos muitos limites emocionais. Elas nos apontam as fronteiras das nossas capacidades, alertando-nos para a urgência de um aprimoramento emocional. Então, quando esses embates surgirem em nosso convívio, aproveitemos para agilizar o aprendizado. E mesmo que eles se façam recorrentes, busquemos em nós outras possibilidades para contornar tais situações com a serenidade necessária, né? Procedendo nesse sentido, iremos aos poucos percebendo que a paciência, a tolerância e a compreensão vão se alargando em nós. Então, nós vamos percebendo, né, que nós vamos aumentando a capacidade de compreensão, de tolerância e de paciência. E com isso, vamos nos tornando pessoas melhores e mais pacificadas. Isso é ótimo, porque significa progresso. Isso significa melhor convivência, bem-estar para nós
e bem-estar para os outros, não é? Só que nós temos que nos esforçar para isso. Nós temos que nos esforçar para nos tornarmos pessoas compreensivas, pessoas tolerantes, né? E precisamos aprender a conviver melhor na sociedade, sermos pessoas mais pacificadas, né? Então, continuando esse problema do burilamento das nossas emoções, nós vamos fazer reflexões sobre alguns hábitos antigos que nós temos, velhos hábitos que nos tornam pessoas de difícil convivência. São hábitos nocivos, não são hábitos positivos, mas infelizmente a gente traz esse ranço, né, com esses hábitos nocivos. O primeiro deles seria o vício de falar descontroladamente sem raciocinar, desconectando-nos do equilíbrio e do bom senso. Então, como nós só gostamos de falar, nós não aprendemos a ouvir o outro. Nós não gostamos de ouvir o outro. Nós acabamos falando descontroladamente e dessa maneira vamos começar a falar bobagem. Vamos começar a falar coisas que não devem ser faladas. Então, antes da gente falar, a gente tem que pensar 2 vezes. Pensar, raciocinar antes de falar. Não sair por aí falando por falar. Porque depois que a gente solta as palavras, depois que a gente emite as palavras, nós não temos como trazê-las de volta. E foi falado. Não há como consertar, né? Então, isso é um vício nocivo. Querer falar descontroladamente sem pensar, sem raciocinar. E nós também precisamos aprender a ouvir um pouquinho a outra pessoa, que a gente não tem paciência, não temos paciência. Hoje em dia, então, que a vida é tão agitada, né? É tão corrida, ninguém quer ouvir ninguém, né? E depois, então, um outro vício, mentir constantemente para nós mesmos e para os outros, porque nós não queremos tomar ciência, não queremos tomar contato com a nossa realidade, não queremos enfrentar a realidade. E muitas vezes a gente faz isso, fantasia, né? Fantasia, mente para nós e para os outros. Um outro hábito, um velho hábito, que é muito comum entre nós, é lamentarmos sistematicamente, colocando-nos como vítimas em face da vida, talvez para continuarmos recebendo a atenção dos outros. Então, é aquela mania, né, de reclamação. Nada está satisfatório para nós, né? Nada está satisfatório. A gente não levanta de manhã já reclamando e vai levando o dia reclamando até a hora de dormir. Reclama-se por tudo, né? Nada está bem para nós. E esse é um péssimo hábito. É um hábito que a gente vai adquirindo quase que inconscientemente. A gente nem percebe. Quando a gente vai perceber, uma outra pessoa geralmente fala: mas você só sabe reclamar, não? Então, a gente vai se tornando uma pessoa indesejável, vai se tornando uma pessoa desagradável, né? Um outro hábito é nós acharmos que estamos sempre certos. Nós sempre somos os donos da verdade, para podermos suprir a enorme insegurança que existe em nós. Então, são aquelas pessoas que não são abertas a ideias, a opiniões alheias, não são abertas à troca de experiências, não é? São aquelas pessoas inflexíveis, que não são abertas, elas se consideram a dona da verdade.
Outro hábito também nocivo, né, é gastar desnecessariamente sem utilidade, a fim de adiarmos decisões importantes em nossa vida. Então, aquela vontade, né, que vai crescendo, aquele consumismo exagerado, né, aquele consumismo, né, a pessoa está sempre descontente com o que tem, aquele consumismo exagerado. Outro hábito nocivo é de criticar e mal julgar as pessoas, para nos sentirmos maiores e melhores do que os outros. Então aí é o orgulho, né? O orgulho vindo à tona, né? Então a gente começa a criticar e mal julgar as pessoas para nos sentirmos superiores a elas, nos sentirmos maiores e melhores. Outro vício também nocivo é o vício de trabalhar descontroladamente, sem interrupções, para nos distrairmos interiormente, evitando desse modo os conflitos que não temos coragem de enfrentar. Então, aquela pessoa que só pensa em trabalhar, 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 e não se atenta para as outras circunstâncias da sua vida, né? Então, tudo que é assim exagerado, né? O bom é o meio termo, né? O meio termo é que é o bom. Tudo que é exagerado, a gente já sabe que não é correto, não é adequado. Agora, com relação à irritação e à intolerância, que nos dias de hoje a gente percebe no dia a dia, né? Muita intolerância e irritação. Então nós devemos pensar 2 vezes antes de nos irritarmos, porque a irritação e a intolerância fazem com que os males sejam muito maiores na sociedade em que vivemos. Às vezes, amigos, pequenos desentendimentos geram grandes conflitos. E é verdade, né? Às vezes, por uma coisinha tão pequena, uma coisa banal, não é? Acontece assim um conflito grande e, infelizmente, até crimes. A gente vê isso até no trânsito, né? No trânsito, por causa de uma coisa banal, uma coisinha tão pequena, aquilo, as pessoas vão se irritando de uma tal maneira que aquilo, infelizmente, às vezes se transforma em crime, não é? A ponto de abalar a sociedade. Então, não neguemos carinho e consideração para com o próximo. Pensemos nas provações que os atormentam, nas retas, não é? Nas retaguardas da família, da vida, do lar, não é? Porque, às vezes, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa de mal com a vida, provavelmente carrega um fardo pesado que a gente desconhece. Um fardo pesado de inquietação ou doença. Nós não sabemos o que aquela pessoa mal-humorada, de mal com a vida, né? O que está acontecendo na vida dela? Ela está atravessando que fase difícil na vida dela? A gente não sabe, não é? A gente não sabe. Então, muitas vezes é um fardo pesado de inquietação e doença. Então, a gente tem que ser mais maleável com as pessoas, né? Tem que ter mais consideração e tem que ter mais carinho para com o próximo. Lembremos-nos que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também nós, as nossas. E muitas vezes, nós mesmos, atormentados por algum problema a resolver, preocupados em resolver algum problema,
nós mesmos tratamos mal alguém que nos vem a pedir um favor com delicadeza. Então, ter tolerância é ter paciência, é saber entender os problemas alheios. A gente tem que exercitar, meus amigos, a empatia. A gente tem que se acostumar a se colocar no lugar do outro. A partir do momento que a gente se coloca no lugar do outro, vai aumentar bastante a nossa tolerância, vai aumentar bastante a nossa compreensão. Então, é isso que diz aqui. Ter tolerância é saber entender os problemas alheios. Perdoemos as ofensas e tentemos entender os problemas alheios sem julgá-los preconceituosamente. Então, tem gente que diz assim, eu perdoo, mas eu não esqueço. Não é assim? Tem muita gente que fala assim, quando a gente toca no assunto do perdão, tem muita gente que fala assim, eu perdoo, mas não esqueço. Mas olha, gente, pensando bem, são duas coisas distintas, né? Pensando bem, são duas coisas distintas. Esquecer ou lembrar é coisa da nossa memória, né? Então, se a nossa memória estiver funcionando direitinho, se a gente estiver, né, sem nenhum problema com relação à memória, é lógico que nós vamos lembrar, nós não vamos esquecer, né? Uma coisa é lembrar ou esquecer. Perdoar é a gente tirar do nosso íntimo aquele sentimento negativo com relação a outra pessoa. A gente retirar do nosso íntimo a raiva, o ressentimento, a mágoa, não olhar mais aquela pessoa e carregar no peito da gente esses sentimentos negativos. É isso que é perdoar. Esquecer, se nós tivermos bem de memória, não vamos esquecer, não é? Agora, nos livrando desses sentimentos negativos, nós seremos os maiores beneficiados, né? Seremos muito mais beneficiados do que a pessoa que está sendo perdoada. Nós nos sentimos até mais leve depois de superar e de conseguir perdoar, né? Bom, então, temos que ser pessoas amistosas para com todos e contribuirmos sempre com um pouco de amor para vencer o mal do mundo. O mundo está necessitando muito de amor, né? Está necessitando demais, está faltando muito amor no coração das pessoas. E a saúde emocional, de que a gente tem falado já desde o começo, né, do nosso assunto, do nosso tema. Além de um corpo e de uma mente, nós somos seres emocionais. Então, nós devemos cuidar das nossas emoções a fim de mantermos a nossa saúde. Não é só nos preocuparmos com a saúde do nosso corpo físico, não é só nos preocuparmos com a saúde do nosso intelecto. Nós temos que cuidar da nossa saúde emocional, para que a gente tenha mais saúde. E olha, hoje em dia, nós vemos que os consultórios psiquiátricos e os consultórios de psicologia, psicológicos, estão tendo um aumento muito grande de pessoas, né, necessitadas desse tratamento, né? Então, nós temos que cuidar muito desse aspecto. Nós somos seres integrais, da nossa saúde integral, né? E quantas vezes já nos perguntamos se as emoções que cultivamos são saudáveis ou nocivas? Quanto poderá nos fazer mal carregar um sentimento de raiva ou um ressentimento por alguém? Se alimentarmos mágoa por alguém, por que não exercitar a compreensão, tentando colocar-se no lugar de quem nos magoou? Se o nosso problema está no ressentimento, na vingança
o antídoto melhor será o do perdão, que nos fará desvincular da emoção negativa. Mágoa, rancor, inveja, cobiça são alguns dos sentimentos negativos muito comuns e que desequilibram a nossa saúde, né? Desequilibram a nossa saúde, a nossa energia, afetando cada célula do nosso corpo e provocando doenças em vários órgãos. Quem já sentiu uma dor de cabeça ou uma dor de estômago após uma discussão? Quem? Será que ninguém? Então, eu também já senti. Então, todos nós, né? Todos nós, depois de uma discussão, sempre ou uma dor de cabeça, ou uma dor de estômago, né? Imagine então, ao longo dos anos, o que tais sentimentos podem ocasionar se eles se repetem. Reconhecemos que, no geral, nos falta ainda equilíbrio, autocontrole e mesmo fé. Então, diante disso, né, dessa ausência de autocontrole, de equilíbrio, de fé, apenas os tratamentos medicamentosos não surtem efeito. Que tal se nós tentássemos, a partir de hoje, reconhecer em nós quais são as atitudes e sentimentos negativos todas as vezes que nós percebêssemos os primeiros sintomas de uma enfermidade? Se desejamos a felicidade plena, não podemos esquecer que os mesmos investimentos feitos para a saúde do corpo e do intelecto devem ser feitos para a saúde emocional. Não é uma tarefa impossível, mas exige vontade, disciplina, determinação, necessários para o verdadeiro autoconhecimento. E no capítulo 10º, da segunda parte do Livro dos Espíritos, diz respeito à ocupação e missão primordial. Os benfeitores espirituais dizem que a missão primordial das almas é a de se melhorarem pessoalmente e, além disso, concorrerem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus. Tá bom, gente? Então, esse tema, eu acho que é um tema que nós devemos tratar assim com bastante carinho, né? Porque o nosso nível evolutivo ainda nos faz ficar muito vulneráveis a esse tipo de coisa, né? Então, vamos tratar de burilar devagarinho as nossas emoções. Agora, uma coisa muito importante para isso acontecer é que a gente exercite o autoconhecimento. A gente se avalie, a gente se analise. E essa análise, esse exercício do autoconhecimento tem que ser constante. Se puder ser diário, maravilhoso, né? Então, duas coisas para a gente se melhorar como pessoa: o exercício do autoconhecimento e a vigilância. Porque muitas vezes, né, a gente sempre escorrega na maionese, porque não estamos vigiando. Tá bom? Então, uma excelente semana para vocês. Muito obrigada pela atenção, viu? E que Jesus esteja sempre juntinho de vocês.